Olá, seja bem-vindo ao canal Arca Preparatório para a OAB. Meu nome é Wesley Caetano, serei o seu professor de Direito Penal e você está assistindo a nossa primeira videoaula dessa matéria. O assunto a ser tratado hoje diz respeito ao princípio da legalidade. Então vamos nessa. O princípio da legalidade constitui uma limitação do poder estatal de intervir nas liberdades individuais. Em outras palavras, podemos dizer que o princípio da legalidade é uma garantia do cidadão frente aos arbítrios do Estado. No que diz respeito à previsão legal deste princípio, você irá encontrá-lo no artigo 1º do Código Penal, cuja redação aparece aí na sua tela. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Além dessa previsão do artigo 1º do Código Penal, você também irá encontrar o princípio da legalidade previsto em nossa lei fundamental, na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, também prevê o princípio da legalidade. Então aqui eu já quero fazer um parêntese para observar uma questão muito importante. Imagine que uma lei revogue o artigo 1º do Código Penal, ou seja, uma lei retira de dentro do Código Penal a previsão expressa do princípio da legalidade. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se isso acontecesse, o princípio da legalidade deixaria de ser o vetor do direito penal? A resposta só pode ser não, porque conforme eu disse, esse princípio possui uma base constitucional e ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º prevê cláusulas pétreas, portanto o princípio da legalidade é uma cláusula pétrea, de forma que se ele for tirado do Código Penal, continuará normalmente sendo o vetor do nosso direito penal. Meus colegas, o princípio da legalidade é o resultado da soma de outros dois princípios. Quais princípios são esses? Princípio da reserva legal e princípio da anterioridade. Então vamos estudar um a um, começando pelo princípio da reserva legal. De acordo com o princípio da reserva legal, não há crime sem lei e não há pena sem lei, ou seja, a definição de crime e a cominação de pena ocorre exclusivamente por meio de lei. Aqui surge uma pergunta: mas dentro do nosso ordenamento jurídico, no que diz respeito ao processo legislativo de criação de normas, artigo 59 de nossa Constituição Federal, sabemos que existem várias espécies de leis. Nós temos leis ordinárias, leis delegadas e as leis complementares. Então a pergunta é a seguinte: eu sei que é exclusivamente por meio de lei que se cria crimes e penas. Porém, dentro dessa diversidade de leis, qual é a lei que pode criar crimes e definir penas? A resposta é a seguinte: em regra, apenas leis ordinárias criam crimes e penas. Essa é a regra. Porém, há exceção. A exceção é a seguinte: a lei complementar também pode criar crimes e penas. Portanto, em resumo, regra, leis ordinárias, excepcionalmente, leis complementares. Agora, quanto às medidas provisórias. Pode medida provisória criar crimes e cominar penas? Meus colegas, essa pergunta já foi muito discutida tanto na doutrina quanto na jurisprudência. E hoje existe um entendimento unânime de que medida provisória não pode criar crimes ou penas. Inclusive, há uma previsão constitucional dizendo que a medida provisória não pode atuar no âmbito do direito penal. Essa previsão constitucional está contida
na norma do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da nossa Constituição Federal. Mas ainda resta uma discussão atualmente no que diz respeito à medida provisória atuando no âmbito do direito penal não incriminador. Poderia uma medida provisória, por exemplo, ao invés de criar um crime ou estabelecer uma pena, criar uma causa extintiva da punibilidade? Sobre essa temática há duas doutrinas, duas correntes. A primeira delas entende que aquela norma que eu acabei de me referir da Constituição, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, promoveu uma vedação global, ou seja, medida provisória não pode atuar em nenhuma área do direito penal, seja direito penal incriminador, seja não incriminador. Todavia, a segunda corrente entende o contrário. Entende sim que a medida provisória está impedida de atuar no âmbito do direito penal incriminador, todavia, entende que aquela previsão constitucional, eu volto a repetir, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, não vedou a medida provisória atuando dentro do direito penal não incriminador. Inclusive, essa corrente fundamenta esse entendimento com o julgado do STF. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que a medida provisória pode sim atuar no âmbito do direito penal não incriminador. Esse julgado aparece aí na sua tela. Se você quiser se aprofundar nessa discussão, pode procurar na internet para que você tenha melhor conhecimento desse assunto. Superado o princípio da reserva legal, agora vamos discutir sobre o princípio da anterioridade. De acordo com o princípio da anterioridade, não basta apenas a existência de lei criando crime ou pena. É imprescindível que essa lei seja anterior ao fato. Vale dizer, essa lei necessita obrigatoriamente ter uma existência prévia em relação ao fato. Mas aqui nós devemos reformular esse princípio, fazendo uma releitura dele, para concluirmos o seguinte: não basta dizermos apenas que essa lei deve ser anterior ao fato. Nós devemos dizer o seguinte: essa lei deve ter vigor antes da prática do fato. E eu digo isso pelo seguinte: imagine que você cometa um crime hoje e em um período anterior à prática desse crime existe uma lei dizendo que aquele fato é crime. Porém, mesmo sendo essa lei anterior e mesmo estando essa lei em vigência, pode acontecer que ela ainda não esteja em vigor. Como, por exemplo, ela pode ainda estar no período denominado vacatio legis. Então, se a lei está no período de vacatio legis, ela está em vigência, mas ainda não está em vigor, e, portanto, não pode ser aplicada naquele caso concreto. Então, de acordo com o princípio da anterioridade, temos que dizer o seguinte: a lei que cria crime e pena deve estar em vigor antes do cometimento da conduta. Para finalizarmos o estudo do princípio da legalidade, eu quero fazer uma observação. Você já sabe que o princípio da legalidade diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Todavia, os termos crime e pena devem ser analisados num sentido amplo. Quando lemos o princípio da legalidade, devemos entender da seguinte forma: não há crime e nem contravenção penal sem lei anterior que o defina, não há pena e nem medida de segurança sem lei anterior que o defina. Ou seja, não apenas o crime e não apenas a pena estão sujeitos a esse princípio, porque a contravenção penal e a medida de segurança também estão sujeitas ao princípio da legalidade.
E assim terminamos a nossa primeira videoaula de Direito Penal. O nosso próximo assunto a ser tratado será sobre a eficácia da lei penal no tempo, onde nós vamos aprofundar mais ainda no princípio da anterioridade.